Imagina descobrir que, se a vida já existiu em Marte, ela não estava em cidades futuristas, nem em naves escondidas, mas quietinha no fundo de lagos enferrujados, protegida por uma espécie de água blindada contra a radiação mortal do planeta. Essa é a ideia por trás de um estudo recente que supõe que antigos lagos marcianos poderiam ter funcionado como abrigos naturais para micro-organismos, mesmo num mundo frio, seco e bombardeado por raios ultravioleta. Quando a gente pensa em vida em Marte, a cabeça vai direto para alienígenas verdes, disco voador e cidadezinha de cúpulas no horizonte. Mas a ciência está olhando para algo muito menos cinematográfico e ao mesmo tempo muito mais provável, como bactérias microscópicas escondidas em ambientes específicos em tempos muito antigos. Marte hoje parece um deserto congelado, mas não foi sempre assim. As sondas e rovers vêm mostrando, há anos, que o planeta teve rios, deltas, vales esculpidos por água e grandes lagos em crateras profundas. Em vez de um mundo eternamente morto, o que aparece é um passado em que a água líquida era relativamente comum, pelo menos em certas regiões e por longos períodos. E onde tem água parada por muito tempo, a vida, aqui na Terra, costuma dar um jeito. Só que tem um grande problema: a radiação. Sem um campo magnético forte e com uma atmosfera fininha, Marte deixa passar uma quantidade brutal de radiação ultravioleta, especialmente o tipo mais energético, que destrói moléculas orgânicas. Na superfície, exposto, qualquer micróbio ficaria sob um bombardeio constante, como se estivesse preso num solário cósmico ligado no máximo. Então, se alguma forma de vida quisesse sobreviver ali, precisaria de um escudo, algo entre ela e esse céu hostil. É aqui que entra a sacada do novo estudo, e se a própria água dos lagos funcionasse como escudo, pesquisadores modelaram como seria a radiação em lagos antigos de Marte e testaram, em simulações, o efeito de certos íons, principalmente de ferro, dissolvidos na água. Eles perceberam que em algumas concentrações, essa água enferrujada absorve uma parte importante da radiação mais destrutiva, criando uma zona de segurança em camadas específicas do lago. O resultado é quase como se existisse uma zona dourada que a luz some. Dentro de cada lago é fundo, raso, e a radiação é forte demais. Mas, numa certa faixa de profundidade, com a mistura certa de sais e ferro, você tem duas coisas ao mesmo tempo: luz suficiente para alimentar algumas formas de metabolismo e radiação reduzida o bastante para não fritar tudo. É ali, nessa camada intermediária, que a vida teria sua melhor chance. Mas o que é importante entender sobre o tipo de vida de que estamos falando? Não é civilização antiga, não é nem mesmo algo que você veria a olho nu. A hipótese é de vida microbiana, organismos simples, talvez parecidos com extremófilos da Terra, que já se acostumaram a viver em lagos hipersalinos, ambientes ácidos ou cheios de metais pesados. Isso faz a ideia deixar de ser fantasia e passar a ser algo que a biologia já conhece bem em laboratório. Como a gente não pode simplesmente colher água de um lago de Marte, os cientistas fazem o caminho inverso, buscam na Terra ambientes que imitam, de algum jeito, o que existiu lá. Lagos muito salgados, cheios de ferro, com água turva e condições extremas, servem de laboratório natural. Se a vida consegue funcionar aqui dentro desse caos químico, com frio, sal e metais, então um cenário parecido em Marte deixa de ser apenas teoria bonita e ganha base experimental. Mesmo que esses lagos antigos já tenham secado há bilhões de anos, eles podem ter deixado pistas. À medida que a água ia e vinha, minerais se formavam, camadas de sedimentos se acumulavam, e se houvesse micróbios ali, partes da química deles poderiam ter ficado preservadas nas rochas. Hoje, é exatamente nesse tipo de depósito que os robôs andam furando, lixando e analisando, em busca de moléculas orgânicas ou padrões que não parecem obra só da geologia. O estudo conversa diretamente com o que a geologia marciana vem mostrando. Muitos dos lugares mais promissores do planeta são antigos lagos em crateras, como o Jezero, onde o Perseverance pousou. Esses lagos tinham entrada e saída de água, deltas, sedimentos finos, tudo que na Terra costuma estar ligado a ambientes ricos em química e muitas vezes em vida. Se alguns deles também tinham essa água protetora, eles viram alvo ainda mais interessante para quem procura sinais de vida passada. Ponto mais elegante da hipótese é que não seria preciso nenhum grande truque externo, nenhuma tecnologia alienígena. O próprio planeta, com suas rochas ricas em ferro, suas águas salobras e sua posição no sistema solar,
poderia ter inventado um escudo químico improvisado. A radiação continua vindo, impiedosa, mas aquele lago específico, naquela época específica, vira um refúgio microscópico contra o bombardeio cósmico. Uma das ideias mais fortes e mais incômodas é que Marte pode ter tido vida e perdido. À medida que o planeta foi esfriando, perdendo atmosfera e água de superfície, esses lagos foram desaparecendo, um a um, sem água líquida, sem escudo químico, sem abrigo. Nesse cenário, micro-organismos que resistiram por milhões de anos poderiam ter sido lentamente apagados, até sobrar só memória química nas rochas e ninguém mais vivo para contar a história. Durante décadas, a pergunta clássica foi: existe vida em Marte hoje? Com esse tipo de estudo, a pergunta vai mudando de tom. Será que já existiu vida em Marte e a gente está chegando atrasado? Se a resposta for sim, isso já é revolucionário. Não seria mais uma hipótese abstrata sobre o universo, mas um registro concreto de que, em dois planetas do mesmo sistema, a vida conseguiu aparecer pelo menos uma vez. Se um planeta pequeno, frio e problemático como Marte teve, por um tempo, lagos capazes de proteger micro-organismos, isso abre uma porta enorme para a nossa imaginação científica. Significa que não precisamos de mundos perfeitos para que a vida surja. Basta uma combinação temporária de água, química e abrigo. E se isso pode acontecer aqui ao lado, num planeta que a gente conhece relativamente bem, quantos outros lagos invisíveis podem existir pelo cosmos? Nada disso significa que na próxima semana, alguém vai achar um fóssil marciano completo. A ciência que busca sinais de vida em Marte é lenta, paciente, cheia de talvez, se e por enquanto. Cada broca que fura uma rocha, cada espectrômetro que mede uma amostra, soma um pedacinho a essa história maior. A hipótese dos lagos blindados entra nesse quebra-cabeça como mais uma peça que encaixa bem com o que já sabemos. Tem também um detalhe que deixa tudo ainda mais interessante para a gente. Pesquisadores brasileiros participam ativamente desse tipo de estudo em astrobiologia, modelando ambientes, testando cenários e ajudando a entender até onde a vida pode ir. Em vez de assistir de longe, o Brasil faz parte da conversa sobre onde procurar sinais de vida em outros mundos, inclusive nesses antigos lagos marcianos cheios de ferro. Talvez a parte mais profunda dessa história não esteja nem nos modelos computacionais, nem nos gráficos de radiação, mas na pergunta escondida ali atrás, se a vida pode surgir num lago isolado, protegido por uma combinação improvável de sais e luz, quão especial a vida realmente é. Talvez não sejamos o milagre único do universo, mas um exemplo entre muitos, só que por enquanto, o único que aprendeu a olhar para cima e fazer essas perguntas. Enquanto isso, em Marte, os rovers continuam seu trabalho quase silencioso, dia após dia. Eles não sabem nada sobre engajamento, título ou viralização, só sabem andar, perfurar, medir e enviar dados. Mas é desse fluxo calmo de informações que, de vez em quando, sai uma manchete capaz de virar nossa visão de mundo de cabeça para baixo, como a ideia de que antigos lagos vermelhos podiam, na verdade, ser berços discretos de vida. No fim, todos esses modelos, simulações e hipóteses parecem apontar para um lugar específico, um lago que a gente ainda não encontrou, mas que poderia, em teoria, reunir tudo isso ao mesmo tempo. Água líquida no passado, sais e ferro na medida certa, profundidade adequada, sedimentos preservados. Quando esse lugar for identificado com mais clareza, ele vira prioridade absoluta para futuras missões. Robôs mais avançados, sondas capazes de trazer amostras de volta, quem sabe até um dia, humanos. Até lá, a história continua girando em silêncio, novos artigos saem, outros cientistas contestam, melhoram, refinam, telescópios coletam dados, computadores rodam simulações de lagos que secaram há bilhões de anos. Para quem olha de fora, pode parecer um assunto distante, mas, no fundo, tudo isso volta para uma mesma curiosidade muito humana: será que a gente está sozinho, ou a vida é algo que o universo produz sempre que tem a menor chance? Um lago parece uma coisa simples, um buraco cheio de água. Em Marte, porém, um lago antigo pode ser o resumo de quase tudo que a gente quer saber: como o clima mudou, quanta água já existiu, que tipos de minerais se formaram, quanto tempo o ambiente se manteve estável. Se além de tudo isso, ele ainda guardou sinais de alguma vida microscópica, então esse lago se torna de certa forma a autobiografia de um planeta inteiro. Quando você ouvir que um estudo sugere que lagos de Marte podiam abrigar vida, não pense em manchete solta.
Pense em bilhões de anos comprimidos, em química, em radiação, em água ferruginosa, fazendo o papel de escudo, em micróbios tentando existir no limite. A beleza dessa hipótese não é prometer resposta rápida, mas mostrar que o universo pode ser muito mais fértil e muito mais criativo do que a nossa imaginação costuma alcançar.